Alô, bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira, 3 de abril de 2025, o dia em que o mundo mudou. Embora ainda não sintamos essa mudança tal como ela deve ser, sentiremos com o passar do tempo, porque você, que ainda é jovem, poderá dizer certamente para seus netos no futuro: foi num dia 2 de abril que um presidente americano colocou fim à era do livre comércio. Pois foi exatamente isso que aconteceu ontem, e hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Ou melhor, hoje é o primeiro dia do fim da era do livre comércio. E nada foi mais simbólico do que o anúncio de Trump, do que o local onde Trump anunciou o fim da era do livre comércio, uma ala da Casa Branca chamada Jardim das Rosas, o Rose Garden. Bem, por que ele anunciou, ou melhor, por que é simbólico esse anúncio no Jardim das Rosas? Porque, afinal de contas, ninguém planta rosas distante do olhar, não é mesmo? Ninguém planta rosas senão no quintal mais próximo da residência. Imaginem que o sujeito tenha uma grande fazenda, ele não plantará rosas nos confins de suas terras, plantará as rosas no seu quintal. E isso é simbólico porque o quintal dos Estados Unidos, convenhamos, não é a Ásia, nem a Europa. O quintal dos Estados Unidos é a América do Norte, claro, com os outros 2 países da América do Norte, mas também a América Central e a América do Sul. Ponto final. Eu encontrei uma relação nisso, baseado nos números das tarifas impostas por Donald Trump para o mundo todo. E percebi, o que todo mundo percebeu, claro, que Trump pegou leve com a América Central e a América do Sul. Tarifa de 10%, uma tarifa universal, por assim dizer, exceto para a Venezuela, que terá 15%. Bem, a boa notícia para México e Canadá é que logo mais, depois que as tarifas impostas de 25% esgotarem ou cumprirem o seu prazo, pode ser que México e Canadá não sejam tarifados, mas também, claro, precisarão dar reciprocidade a isso. E o México já acenou que baixará as tarifas para 0 se os Estados Unidos fizerem o mesmo. Então essa é a perspectiva para o quintal dos Estados Unidos. Isso quer dizer também o seguinte: a política de Donald Trump, e eu lembro que quando Trump assumiu eu disse isso, se voltará mais para o seu quintal e menos para lugares distantes como China, Japão, Índia, Rússia ou os países da Europa Ocidental. Pois é, as tarifas, os números das tarifas deixam isso claro. Donald Trump pegou muito pesado com a Ásia, porque, convenhamos, não é possível imaginar uma era de livre comércio sem China, sem Japão, sem Índia, por exemplo. Aliás, a Ásia é o coração desta ideia criada na cabeça dos globalistas, lá no começo, ou melhor, nos anos 70, por aí, vamos dizer assim, começo dos anos 70, de tornar a Ásia um verdadeiro paraíso para o livre comércio. Foi dali que surgiram os tigres asiáticos e depois a poderosa China, não é mesmo? Pois é. Acontece que com a Ásia, Trump pegou pesado, deixando claro que acabou essa história de consumirmos tudo o que vem da China. Prestem atenção, a China foi tarifada em 34%, sobre uma tarifa já existente de 20%. Então, o total das tarifas chinesas aos produtos chineses é de 54%. Já Taiwan recebeu uma tarifa pesadíssima também, 32%. Japão, 24%. Índia, 26%. Coreia do Sul, 25%. Vejam, Coreia do Sul, que precisa dos Estados Unidos para se defender da Coreia do Norte,
também praticava tarifas altíssimas com os produtos americanos. Por isso que Donald Trump, talvez até com uma pontinha de dor no coração, se referiu ao Japão como um amigo, mas ele também pegava pesado. Certamente, Donald Trump pensou na Coreia do Sul também. A Tailândia, 36%, a Indonésia, 32%, a Malásia, 24%, o Camboja, 49%, e por aí vai. Bem, então isso quer dizer o seguinte: a Ásia definitivamente é o problema de Donald Trump. E ele precisará resolver esse problema também, é preciso dizer, com alguma dor interna, porque o que implica uma tarifa de 54% sobre os produtos chineses? Quer dizer que os Estados Unidos, que também muito parecido conosco, estão abarrotados de produtos chineses. As redes Target, por exemplo, a rede Walmart, por exemplo, aquelas lojinhas de R$ 1,99, por exemplo, são basicamente entrepostos de produtos chineses. E aí? Bem, quer dizer que esses produtos ficarão muito, mas muito mais caros agora. E quem sentirá isso será o consumidor de baixa renda. Esse sentirá muito no começo desta nova era inaugurada por Donald Trump, porque aqueles produtos baratinhos que ele costumava comprar nessas redes já não serão baratinhos, serão bem caros. E isso quer dizer também, num primeiro momento, inflação nos Estados Unidos. Mas, como diz o ditado, não é possível fazer um omelete sem quebrar os ovos. E Donald Trump, então, quebrou os ovos. E isso, claro, hoje está causando uma tremenda confusão nos países asiáticos. Certamente os líderes asiáticos estão, nesse momento, muito preocupados. Os consumidores internos dos Estados Unidos também. Mas a perspectiva aí é a seguinte: muita gente lá da Ásia poderá se mudar de mala e cuia para os Estados Unidos para não ficarem fora do atraente mercado americano, isso é certo. Também outro ponto em relação à indústria automobilística. Se por um lado os carros estrangeiros ficarão caríssimos para o consumidor americano, por outro lado a indústria automobilística do país, essa poderá crescer novamente. É por isso que o povo lá de Michigan, ainda que tenha votado nos democratas, ou costuma votar nos democratas regularmente, está gostando dessa ideia. É possível que as decadentes cidades como Detroit, por exemplo, se tornem novamente grandes cidades com grandes oportunidades. Então é isso. Esse é o risco de fazer um omelete. As perspectivas para nós aqui da América do Sul também são boas. É claro, Donald Trump tarifou-nos aqui a todos em 10%, mas isso pode ser só o começo. Na medida em que nos alinharmos a essa nova proposta, poderemos ver essas tarifas muito mais baixas, mas também teremos que abandonar o protecionismo irregular, segundo o próprio Donald Trump. Se fizermos isso, estaremos criando aqui para nós mesmos as condições que foram criadas na China no passado. Já imaginaram sermos nós aqui na América do Sul o berço dessas grandes companhias como Apple, por exemplo, que no momento vivem apenas ou praticamente do mercado chinês, ou então Microsoft, ou o próprio Google, Alphabet ou Amazon? Claro, é sonhar um pouco demais talvez, mas isso está em perspectiva desde o momento em que Donald Trump declarou o fim da era do livre comércio. Quem sabe sejamos nós também aquelas rosas avistadas desde o Salão Oval, ou melhor, desde o escritório das janelas, do escritório de Donald Trump na Casa Branca. Por que não? Qual o problema em sermos sócios ou parceiros dos Estados Unidos? Quem fez isso no passado se deu muito bem. Japão, Coreia do Sul, a própria China, não é mesmo? O problema deles lá na Ásia é que queriam sim o dinheiro norte-americano, mas não queriam os produtos americanos e também não queriam a
digamos, oferta, ou melhor, a cultura de liberdade ofertada pela própria democracia norte-americana. Todo mundo sabe qual é a posição da China em relação ao espírito de liberdade na América, claro. Bem, isso já é uma questão, uma nota de rodapé, por assim dizer. O que está em jogo agora mesmo é como esses mercados absorverão tudo isso. Vejam só, as bolsas caíram, estão em quedas. Eu tenho aqui alguns números, como, por exemplo, os futuros, o Dow Jones despencaram 2,7% e os futuros do S&P 500 3,9%, enquanto os futuros do Nasdaq caíram 4,7%. Isso por quê? Porque as grandes empresas que estão nesses índices, as empresas americanas, trabalhavam basicamente com a China e para a China. E uma vez que a China está com uma tarifação de 54%, as coisas realmente mudaram, porque os produtos que as empresas americanas fabricam na China para entrar nos Estados Unidos já não terão nenhum preço atraente. Vejam só o que disse o RT News a esse respeito. As ações das principais empresas de tecnologia também foram afetadas. A Apple registrou um declínio mais acentuado, fechando com uma queda ontem de 6% no pregão da quarta-feira. Isso está relacionado às tarifas de 34% impostas à China, país onde a empresa obtém a maior parte de sua receita. A NVIDIA também. Ela fabrica chips e monta seus sistemas de inteligência artificial em territórios muito afetados pelas medidas de Trump, como Taiwan, por exemplo, e caiu cerca de 4% no pregão de ontem, enquanto a empresa de veículos de Elon Musk, a Tesla, também despencou 4,5%. Outras empresas afetadas incluem a Alphabet, a empresa que controla o Google, a Amazon, a Meta e a Microsoft. Bem, isso quer dizer que essas empresas, claro, terão que, para não perder o melhor mercado do mundo, que é o americano, mas também não perder o chinês, trabalhar nessas duas vertentes. Ou terão que voltar totalmente para os Estados Unidos, ou pelo menos fabricar produtos nos Estados Unidos com tecnologia americana, sem levá-las para a China. E aí teremos, sim, um gravíssimo problema, até um problema diplomático sério entre Estados Unidos e China. Seja como for, em resumo, é isso. Donald Trump ficou 4 anos de férias e, quando voltou, retomou de onde tinha parado a sua guerra comercial contra a China. Só que agora, de forma muito mais ampla. É uma guerra contra o livre comércio. Uma guerra que, até o momento, coloca uma pá de cal nas pretensões globalistas. A era do livre comércio simplesmente acabou. Bem, é claro, vejam só, que as coisas não ficarão assim resolvidas de um minuto para o outro. Aqui o Just News diz que 3 perguntas precisarão ser respondidas nos próximos dias, semanas, meses e, quem sabe, anos. As perguntas são, pela ordem: as tarifas forçarão aliados e inimigos a abandonarem o protecionismo e tratar os produtos americanos de forma mais justa? Bem, essa pergunta é muito boa para nós. Nós abandonaremos, nós aqui no Brasil ou América do Sul de um modo geral, nós abandonaremos o protecionismo de nossas empresas ou nos ligaremos ainda mais à China, que agora é definitivamente o outro prato da balança? Se abandonarmos, estaremos na possibilidade aí de um mercado comum com os Estados Unidos, que é, na verdade, o plano de Donald Trump. Segunda pergunta: será que eles gastarão dezenas de trilhões de dólares em novos investimentos de empresas que buscam escapar da dor das tarifas, transferindo a produção e os empregos de volta para a América? Essa já é uma questão voltada mais para os gigantes da tecnologia, como NVIDIA, Alphabet, Amazon,
Apple, entre outras, Microsoft, Meta e tal, aquelas que foram relacionadas com as quedas ontem nos indicadores da Bolsa. Será que eles voltarão com tudo? A terceira pergunta é a seguinte: e aqueles que mantêm barreiras comerciais injustas para a América gerarão novas receitas fiscais suficientes para equilibrar o orçamento do país e reduzir a dívida nacional? Essa é uma questão para todo o mundo responder. É claro que não poderá ser respondida agora, mas essas três perguntas, só essas três perguntas, já dão a dimensão da grande revolução acionada ontem por Donald Trump, desde o Jardim das Rosas. Quem diria, meus amigos, que viveríamos isso? O fim da era do livre comércio. E você poderá dizer, então, para o seu neto, daqui a algum tempo, foi num dia 2 de abril de 2025. Bem, outros estão dizendo que foi também num dia 2 de abril de 2025 que Ronald Reagan ressuscitou desde a Casa Branca. Mas isso já é outra história. E eu volto à noitinha, quem sabe, para falar um pouco dessa história. A volta de Ronald Reagan. A paz pela força. Espero vocês. Até lá, se Deus quiser.